dia, crianças, tudo bem? Nossa aula hoje é de português. Nós estamos na leitura 2, página 14 até 22. Então, hoje é 15/6/2021. Então, vocês vão abrir na página 14, vão colocar a data e nós vamos dar início à nossa aula. Então, leitura 2. O texto a seguir trata de um assunto bastante sério que precisa ser resolvido. Vamos saber qual é? Então, aqui vocês vão observar que é um anúncio publicitário, é um anúncio para o público. Então, vocês vão observar que nesse anúncio está escrito assim, ó: em cada 10 animais silvestres capturados pelo tráfico, apenas um chega vivo ao seu destino. Então aqui vocês observam essa imagem, tem vários animais, né? Eles representaram com animais de pelúcia porque não pode, né, tirar foto desse modelo com animais de verdade. E alguns estão em extinção, então eles escolheram figuras, animais de pelúcia. Então a gente observa o que nessa figura? Que vemos imagem, nós vemos uma imagem só que sobreviveu, que é essa imagem aqui, esse animal. Os outros demonstram que morreram. Então, dentre vários animais, somente um se salvou no tráfico. Então a gente observa, né, que é um tráfico. Então aqui nesse cantinho a gente vê a linha verde, então tem esse número do telefone. Então, para fazer denúncia, quando a gente perceber que estão traficando os animais silvestres, né? E qualquer outro animal também. E aqui nesse caso está falando de tráfico de animal silvestres. E aqui também a gente percebe que alguém denunciou, né? Ó, para convencer as pessoas a denunciar o tráfico de animais silvestres, então eles fizeram esse cartaz, que é um cartaz de anúncio publicitário para o público. E aqui também, aqui está explicando aqui embaixo o que significa capturar. O que é capturado? É um animal que foi pego. O que significa denúncia? É revelação. O que significa destino? Local aonde deveriam chegar. O que significa silvestre? Que nasce ou é criado na selva. Então, todos os animais que são criados na selva é considerado animais silvestres, que são aqueles que a gente não pode, né, ter em casa. Tráfico. O que é tráfico? Comércio não permitido. Então, isso está escrito aqui embaixo, que é o significado dessas palavras. Então, observando bem essa imagem, relacionado a essa imagem, aparecem as atividades da página 15. Estudando o texto, explica a relação existente entre a imagem do anúncio e a seguinte frase: em cada 10 animais silvestres capturados pelo tráfico, apenas um chega vivo a seu destino. Então, né, vocês vão observar, relacionado a essa frase, vocês vão responder. Então, vocês vão explicar o porquê que isso acontece. A 2. Por que o autor do texto teria utilizado a imagem de bichos de pelúcia em vez de imagem de animais de verdade? Então, por quê? O que vocês acham? É para simbolizar a dificuldade de encontrar esses animais na natureza. Então, é muito difícil encontrar esses animais na natureza. Então, eles representaram através de imagens de animais de pelúcia. Então, a outra 3. No anúncio aparece a expressão solte os bichos. Essa expressão tem pelo menos 2 significados. Quais são eles? Então, quais são os significados? Solte os bichos. Qual é a importância e a necessidade de soltar os animais que estão presos? Isso aqui significa a importância de soltar os animais quando estão presos. E também para tomar uma atitude, né? Faça alguma coisa. Então, essa expressão que a gente vê é isso daí.
4. No texto aparece o número de telefone da linha verde. Explique por que esse número faz parte do anúncio, para que as pessoas possam fazer a denúncia, que está aqui embaixo, né, o telefone. Então, essa imagem está demonstrando tudo, né, para as pessoas, porque uma denúncia é, aliás, um anúncio publicitário para o público. Aí na 4, no texto aparece o número. Ah, esse aqui eu já falei, a 4. Passando para a próxima página, 5. O texto que você acabou de ler é um anúncio publicitário. Ele foi criado com o objetivo de convencer as pessoas a comprar animais de pelúcia em vez de animais de verdade, ou convencer as pessoas a denunciar o tráfico de animais silvestres. Então, aquela que você achar correta, você coloca um X. A 6. Quem são os anunciantes, isto é, os órgãos responsáveis pelo anúncio lido? Circule no texto. Então, o que a gente vê aqui no texto? É o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o Governo Federal, que vocês vão circular aqui no anúncio essas escritas que estão aqui. Olha, o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal, então vocês vão fazer um círculo. Passando para a próxima, que já é a 7ª, leia uma frase que aparece no texto. Tráfico de animais silvestres, sua denúncia é a defesa deles. Então, a que palavras para o nome deles se refere? Deles significa deles. Quem? Os animais. Então, vocês vão responder. Então, passando para a próxima página, que é a página 17. Essa página 17 seria para fazer na sala de aula, né? Então, vocês vão fazer um X, que não tem como fazer em casa. Seria na sala de aula. Na página 18, escrita das palavras. Então, o professor vai ditar palavras para você escrevê-las nas linhas a seguir. Mas como vocês estão em casa, pede para o ajudante da tarefa ditar a palavra que tem J e tem G. Então, dita algumas palavras. Agora responda as questões a seguir. A. No momento de escrever as palavras, você teve dúvidas se elas deveriam ser escritas com G ou com J? Então, o G e o J, a gente tem dificuldade na hora de escrever, a gente pensa, por exemplo, gemada. Será que eu escrevo com G ou com J? Então, a gente fica assim, indeciso, mas gemada a gente sabe que escreve com G, é um exemplo que eu dei. Jeep, eu escrevo com G ou com J? Então, isso daí é a dificuldade que a maioria das crianças tem, né? Então, vocês, no momento de escrever as palavras, você teve dúvida se elas deveriam ser escritas com G ou com J? Então, alguém ditou para vocês. Aí vocês tiveram palavrinhas com G e com J. Você teve dúvida, sim ou não? Então, vocês vão responder que é uma resposta pessoal. A B. Que vogais aparecem após as letras G e J? Então, as vogais que vai aparecer, que a gente se confunde muito, é o E e o I. O G e o G com J e o G e o G com G. Então, quando a gente pronuncia o G e o G, que a gente tem mais dificuldade. A C, explique por que as palavras que possuem GG com J e GG com G podem causar dúvidas no momento de serem escritas. Por quê? Porque quando seguidas de vogais, que é o E e o I, ela apresenta o mesmo som, né? Então a gente tem dificuldade por isso, elas apresentam o mesmo som. Então a gente fala G e G, não se sabe que é com J ou é com G, porque tem o mesmo som. Depois de trocar ideias, compare com alguns colegas como essas palavras foram escritas. Observem quais delas foi usado o G e o G. Aliás, o J e o G. Em seguida, verifiquem um dicionário a escrita correta dessas palavras. Então, essa daqui também teríamos que estar na sala de aula. Então, faça um xizinho, né? É opcional, se vocês conseguirem fazer, ótimo.
Então, passando para a página 19, complete as palavras a seguir com as letras J ou G. Então, para escrever Joaninha, será que eu coloco J ou será que eu coloco G? Então, Joaninha se escreve com J. E garrafa, será que eu coloco G ou coloco J? Então, vocês vão assim, vocês farão as outras, completa as outras observando os desenhos, né? As figuras, vocês completam as palavras, com G ou com J. Ah, que vogais vêm após as letras G e G? Aparecem as vogais A, o O e o U. Então, eu posso falar Gá, Gogu ou Já, Jo, Ju. No momento de completar essas palavras, você teve dúvidas se deveria empregar o J ou o G? Por quê? O que vocês acham? Vocês tiveram dúvida? Por quê? O que vocês acham? Então, vai ser uma resposta pessoal. Agora complete as conclusões sobre o uso das letras G e G. Então aqui, quando as letras G e J são seguidas das vogais, então, quando são seguidas das vogais, o E e o I, elas têm o mesmo som, por isso que a gente se confunde. Quando as letras G e J são seguidas das vogais, A ou U, elas têm os sons diferentes, então os sons são diferentes. Então por isso que a gente se confunde quando a gente fala Gá, Gogu e G. Então é mais confuso o G e o G. O Gá, Gogu, Já, G, Joju já é menos confuso. Já, Joju. Então passando para a próxima, que é a página 20, a terceira. Que tal descobrir algumas palavras? Basta juntar as sílabas correspondentes aos números e escrever as palavras encontradas. Veja o exemplo. Então, essa atividade também é bem fácil, né? Vocês vão juntar as casinhas e vão formar as palavras. Muito fácil. Copie as palavras que encontrou, separando-as em dois grupos. Palavras com G e com G, vocês vão colocar aqui, depois de formada, com G e aqui, e com G e com G, com G e com G, que é com J aqui em cima, e com G e com G aqui embaixo. Então, é a B, complete o texto abaixo com algumas das palavras que descobriu. Então, vocês vão descobrir as palavras e vão completar as frases. Também é muito fácil. Passando para a próxima, 21, ligue cada imagem ao seu nome correspondente. Então, o que é canguru? Vocês vão achar a figura e vão, relacionada aos desenhos, vocês vão vão ligar. Também é fácil. Agora encontre e circule em cada palavra as seguintes sílabas. Então, vocês vão, agora encontre e circule em cada palavra as seguintes sílabas. Depois que vocês ligaram, né? Aí vocês vão circular o go, o gi, o já, o gu e o g. As 5, complete as palavras com as sílabas que faltam. Também é muito fácil. Gibi, será que eu escrevo com J ou será que eu escrevo com G? Assim por diante, vocês completarão as outras palavras. Gibi. A 6, observe as seguintes figuras. Agora circule a figura representada por um nome em que a letra G tem o mesmo som que na palavra gibi. Então, aqui vocês vão observar essas figuras, né? Qual que tem o mesmo som da palavra gibi? Será que é o que? O girassol, o prego ou a bexiga? Então, vocês vão observar. Brincando e aprendendo. O que você acha de brincar com o dominó? Com o G e o G? As peças para o jogo encontram-se nas páginas 291, 293 e 295, da parte intitulada Material Descartável. O professor vai explicar como realizar a atividade. Então, essa atividade aqui, ela é assim, opcional. Se vocês quiserem fazer, né? Lá na página 291, 293 e 295 está o dominó no material descartável.
Muito fácil. Então, nós terminamos hoje a aula. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.